eu já dormi com fome, para que meus filhos pudessem comer. E foi aí que eu entendi o peso de ser uma mãe. Oi, eu me chamo Denise Alexandre, tenho 45 anos, sou mãe de 4 filhos, avó de 2. E a minha história como mãe começou muito antes de eu estar pronta. Eu engravidei com 17 anos e a partir dali tudo mudou. Minha vida mudou completamente. Eu não sabia o que era ser mãe. Eu aprendi tudo sozinha e na marra. Por eu ter engravidado muito cedo, eu era a filha que decepcionou os pais. Eu era a filha improvável. Mas naquele momento eu entendi que quando eu engravidei, eu entendi que eu tinha que arcar com as minhas responsabilidades e as minhas escolhas. E eu arquei. E eu vou resumir um pouquinho a minha história como mãe, para que não fique um vídeo muito longo para vocês, falando que quando eu descobri que eu ia ser mãe, eu tive que aprender a ser mãe. Eu me separei muito nova e meus filhos eram muito novinhos e eu saí, quando eu me separei, apenas com a roupa do corpo. Eu não tinha nada, absolutamente nada. Eu comecei tudo do zero. Eu não tinha nada para vestir, nada para comer. Eu dependia dos outros para tudo. E para mim, que era uma menina que desde os 9 anos trabalhou, sempre foi independente, foi muito difícil. Ter que depender das pessoas para conseguir comer, se vestir. Mas isso não durou muito tempo. Eu fui para a luta. Eu carreguei dores lá do passado, da infância, que me traumatizou na vida adulta. E eu sei que decepcionar meus pais foi uma coisa que também me carregava dentro de mim. Eu queria só dar orgulho para eles depois que eu me tornei mãe. Eu sei que eu era capaz, mas as pessoas não acreditavam muito, tão nova, né? E talvez eu não seria capaz de ser mãe, mas eu dei o meu melhor. Eu não queria que meus filhos sentissem a dor das minhas escolhas. Eles não pediram para nascer. Então eu decidi que eles não carregariam esse peso. E foi isso que me fez continuar. Que fez eles amar o pai que tem hoje, porque muitas coisas eu passei por cima para não afetar, porque eles não escolheram estar aqui. E aí eu fui trabalhar de faxineira, trabalhei como vendedora, trabalhei como babá, vendi bolos na rua, quando eu carregava um no colo, outro na barriga. Foram, assim, anos muito difíceis para mim poder reconstruir a minha vida novamente. Porque eu pensava, podia faltar o que fosse para mim, mas não para eles. Meus filhos andavam impecáveis. Eu já dormi com fome. E existem momentos, assim, que me marcaram muito, sabe? A minha vida como mãe. Um deles foi quando a minha filha mais velha, a Isabelle, ela falou assim, mãe, você não vai comer? E eu falei para ela, não, eu não estou com fome. E eu estava com fome. Mas eu preferia que eles comessem e eles dormissem bem. E o outro foi quando, com 6 meses, ela presenciou uma cena que eu achava que ela nunca ia lembrar. E no primeiro ano de vida, ela lembrou da cena de eu sendo agredida. E ela contou para a professora e eu fui chamada na escola. E aí eu senti, gente, que o peso de ser mãe era muito complicado. E o dinheiro? Eu tinha dinheiro contado para poder comprar o básico e fazer com que eles entendessem que a nossa situação financeira tinha mudado era bem difícil, porque eu tinha que contornar a situação de uma maneira que eles não percebessem o sofrimento que estava, né, a trajetória que nós estávamos vivendo ali, aquele momento que nós estávamos vivendo. E eu dei uma coladora para o meu filho, o Glauber, ele bem pequenininho, a Isabelle ficou com a lista, a Gabi com a calculadora. Não minto. O Glauber ficou com dinheiro porque eu queria que ele fosse, se sentisse o rapazinho da casa. Dei o dinheiro para ele. A calculadora para a Gabriele. A lista para a Isabelle, por ela ser mais velha, sabia o que precisava comprar. E eu fiquei com um carrinho. E nessa lista só tinha um básico. E a gente foi pro mercado. E eu falei para eles, olha, nós vamos fazer aqui as comprinhas, eu quero ver se vocês vão conseguir comprar tudo que a gente precisa nessa lista. E aí vocês vão fazendo a conta. Se sobrar, vocês podem escolher um Danone e uma bolacha. E aquilo se tornou algo engraçado. Aquele momento que deveria ser de tristeza se tornou algo
legal para eles e se tornou uma conquista, porque eles conseguiram pegar tudo com o dinheiro que tinha e ainda falaram: mãe, sobrou o dinheiro, dá para comprar um pacote de bolacha. E nós levamos o pacote de bolacha, apenas um pacote de bolacha. E a outra cena foi quando o meu filho... Eu morei num quartinho na garagem da casa da minha mãe por um tempo. Foram 3 meses. E a gente dormia em cima de um colchão. Embaixo era blocos. E era um colchão para nós todos. E as nossas roupas eram numa caixa de papelão. E o meu filho perguntou: mãe, por que a tia tem guarda-roupa e a gente tem uma caixa de papelão para guardar nossas roupas? E mais uma vez eu tinha que mostrar para eles tudo de uma forma engraçada. Coloquei ele dentro de uma caixa e falei: para isso, porque a nossa a gente pode brincar. E saí puxando ele pelo corredor enquanto a lágrima descia no meu rosto. E eu dizia para Deus: me tira dessa situação. E o que mais me machucava era quando as pessoas olhavam para mim e falavam: já vem a Denise com a sua tropa. Eu ouvi muito isso. Ah, não tem televisão em casa. Mas as pessoas não sabem um terço de que passava comigo. Eu era proibida de tomar anticoncepcional. Eu era proibida de tudo que eu queria fazer. E eu só tive que aceitar muita coisa que, se eu for falar, muitos talvez não entenderiam. Por isso que eu não julgo muitas mães que passam por algumas coisas, porque só quem passa sabe. E quando falava sobre os meus filhos, eu ia em casas, festas de pessoas, a minha família sempre falava de mim, não tinha nenhum pudor em falar: olha, filha improvável, essa que fugiu de casa, engravidou. E eu era uma vergonha para a família, para toda a família. Meus tios falavam de mim, minhas tias falavam de mim. E eu coloquei isso como meta na minha vida: eu vou vencer. Eu vou criar os meus filhos sem precisar pedir nada para ninguém. E essa meta me fez uma mulher que precisava trabalhar 24 horas. E quando a minha filha estava com 18 anos, numa discussão, ela virou para mim e falou: eu daria tudo para que você tivesse mais tempo conosco. Essa casa confortável, o quarto, porque eles tinham cada um seu quarto. Aí eu já tinha conquistado muita coisa com muito trabalho. E ouvir a minha filha falar isso me deu uma angústia e eu dei um tapa na cara dela, que eu nunca esqueço, que aquilo me doeu muito. Mas ela não estava mentindo. Ela não mentiu quando ela falou isso, porque realmente eu fui muito ausente em algumas situações, assim. Eu não lembro quando as minhas filhas ficaram mocinhas. É uma coisa que eu me cobro muito. Eu não estava presente. E eu não tive presente em muitas coisas porque eu estava trabalhando. E muitas vezes nossos filhos, eles não querem, né, conforto, eles querem a presença. E eu só percebi isso depois de um tempo. Eu só queria dar e não deixar faltar. Eu tinha uma missão. Era que eles tivessem de tudo. E que eu não precisasse pedir mais nada pra ninguém. Porque quando a pessoa olhasse pra mim pra falar alguma coisa dos meus filhos, eu era uma leoa. Eu já falava: ei, como assim? Eu que crio, eu que cuido. Eu podia falar isso, eu tinha esse lugar de fala. Eu tenho esse lugar de fala como mãe, sabe? Ninguém pode falar sobre a minha trajetória. Eu não permito. Então, eu errei algumas coisas com meus filhos em relação à presença, mas foi tentando acertar. E assim, foram muitos anos de mãe solo, achando que eu jamais encontraria uma outra pessoa, porque o meu ex-parceiro me fazia acreditar de que eu era uma inútil e de que eu jamais conseguiria arranjar alguém. Até Deus me apresentar o meu marido que eu tô hoje, há 18 anos. E com ele eu tive a minha filha Yasmin, que hoje tem 16 anos. E com ela a gravidez foi uma gravidez mais tranquila, uma gravidez mais calma. Eu consegui sentir
né? Tudo a maternidade mais, assim, como eu posso dizer, menos cheio de turbulência, né? Porque o outro era, se eu fosse contar pra vocês aqui, passaria a noite, tantas coisas que eu vivi durante as minhas gravidez. Eu não tive prazer, tanto que eu não tenho nem muitas fotos grávida. E então, com a Yasmin, ser mãe da Yasmin foi de uma maneira diferente, sabe? E eu estava mais madura. A vida já tinha me batido, já tinha me ensinado o que é ser mãe. Então, eu consegui poder proporcionar ser uma mãe melhor para ela, né? E eu não julgo, porque assim, eu não me cobro, porque eu sei que eu dei o meu melhor para os meus filhos. E eu só não queria, de novo, passar por tudo que eu passei. E eu só falava, eu não vou permitir que os meus filhos passem necessidade. Que os meus filhos queiram alguma coisa, eles vejam alguma coisa que eles não possam comprar ou eles não ter. Então eu trabalhei muito. E hoje eu falo, né, meu sobrenome é Denise, meu nome é Denise, meu sobrenome é Trabalho. Sempre trabalhei, quem me conhece sabe. Mas a vida passa, os filhos crescem e a gente percebe que a gente ainda carrega muitas dores lá de trás. E que o tempo não volta. Mas hoje eu olho para os meus filhos e eles são tudo que eu desejei. Eu podia ter errado em qualquer coisa. Eu podia ter sido ausente para dar o melhor, mas quando eu vejo e olho os seres humanos que eles se tornaram, eu me encho de orgulho. E aí eu consigo me olhar com carinho, eu consigo me olhar sem culpa, eu consigo me olhar sem julgo. E eu falo, Denise, você fez um papel de mãe. Hoje eu tenho uma filha formada, Isabelle Mesquita, muito conhecida na área de estética, fisioterapeuta, uma filha empresária, um filho gerente de uma loja e ele é igualzinho a mim, empreendedor, vai pra cima, faz acontecer, cai, levanta. E a Yasmin, que tá caminhando em busca dos seus sonhos, das suas coisas. E eu sempre ensinei aos meus filhos a correr atrás. E quando eles se tornaram entre a adolescência e a vida adulta, eles também tiveram que ir atrás das coisinhas deles. Tudo que eles têm, eles conquistaram. Eles foram, eles sentiram o peso também de ter que correr atrás dos seus sonhos. E hoje eu sou a mãe mais realizada do mundo. E se tem uma coisa que eu não me arrependo nessa vida, é ter tido os meus filhos e ter lutado por eles. E eu faria tudo de novo. E eu não imagino o que seria a Denise sem essa trajetória. Eu acho que certas situações nos traz, que acontece com a gente, é para nos moldar. E eu vou dizer para você que é a mãe que tá me assistindo. Não existe mãe perfeita. Nunca vai existir. O que existe são mães que tentam quebrar ciclos para ser melhor com seu filho hoje. E eu tentei. E eu tenho muito orgulho da minha história, da minha trajetória. Hoje eu tenho netos. Eu gosto muito dos almoços de domingo com os filhos reunidos. Eu sou muito família. E hoje a minha maior alegria é saber que o meu pai partiu e a filha improvável, que tanto decepcionou, foi a que cuidou dele até o último momento de vida dele. Então, eu sou feliz em duas etapas. De se tornar a mãe que eu me tornei e ver meus filhos todos como seres humanos maravilhosos, do bem, de caráter, que é tudo que eu almejei, e saber que eu enterrei meu pai. E ele sentia muito orgulho de mim, como a minha mãe sente. A filha improvável hoje cuida. A filha improvável é que reunia todo mundo na sua casa. Toda a família, todos que falaram dela, ela reunia no domingo, no almoço de domingo, numa festa. Não para mostrar que ela é a melhor, mas para mostrar
de que eu era capaz, quando ninguém acreditou em mim. A filha improvável hoje é uma mãe. E eu tenho certeza que dentro das minhas condições eu fui uma mãe maravilhosa. E essa é a história que eu tenho para contar para vocês hoje. Essa é da minha trajetória como mãe. Não desistam dos seus filhos. Lutem por eles. Eles são meu maior troféu. Algo mais valioso que eu tenho na minha vida. Os meus filhos e os meus netos. E hoje eu posso viver o extraordinário de Deus. E eles também. Obrigada por vocês me ouvirem. E essa é a minha história que foi contada através do meu olhar. E esse é o modelo do meu óculos. Autêntica, verdadeira, Denise Alexandre. Tem história em cada passo que eu dei, cicatriz que ninguém vê. Entre quedas e recomeços eu aprendi a me ver. Quantas vezes eu tentei esconder o que o mundo não quis ler. Por trás de um olhar calado tinha tanto pra dizer. Mas algo em mim despertou e não quis mais se calar. Minha história tem voz e começou pelo olhar.